Portanto andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. Dize aos que a cobrem com argamassa não temperada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: onde está a argamassa com que a cobristes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei no meu furor, com vento tempestuoso, e chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação, para a consumir. E derrubarei a parede que cobristes com a argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, e contra os que a cobriram com argamassa não temperada, e vos direi: já não há parede, nem existem os que a cobriram. Os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém, e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas, e dize: assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem almofadas para todas as axilas, e que fazem véus para as cabeças de pessoas de toda a estatura, para caçarem as almas. Porventura, caçareis as almas do meu povo, e as almas guardareis em vida para vós? E vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes em vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas, fazendo-as voar, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas, sim, as almas que vós caçais, fazendo-as voar, e rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor, visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho, para conservá-lo em vida. Portanto, não vereis mais vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor. Capítulo 14. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei, para que sirva de sinal e provérbio,
e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado, e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas a desfilharem de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos, nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra, e disser: Espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos, nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras, mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos e filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Deus. Capítulo 15. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore, ou do que o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dela alguma estaca para que se lhe pendure um vaso? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dela fica também queimado. Serviria porventura para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo, e sendo queimado, se faria ainda a obra dele? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém, e porei a minha face contra eles. Do fogo sairão, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em desolação, porquanto grandemente transgrediram, diz o Senhor Deus. Capítulo 16. E veio a mim outra vez a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, e tua mãe Eteia.
E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti. Antes, foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa, no dia em que nasceste. E passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e disse-te, ainda que estejas no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estejas no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e chegaste à grande formosura. Avultaram os seios, e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. E te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda. E te enfeitei com adornos, e te pus braceletes nas mãos, e um colar ao redor do teu pescoço. E te pus um pendente na testa, e brincos nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda, e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, e mel e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares à realeza. E correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória, que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te a todo o que passava, para seres dele. E tomaste dos teus vestidos, e fizeste lugares altos pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera, nem sucederá. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. E tomaste os teus vestidos bordados, e as cobriste, e o meu azeite e o meu perfume puseste diante delas, e o meu pão que te dei, a flor de farinha, e o azeite, e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave, e assim foi, diz o Senhor Deus. Além disto, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me tinhas gerado, e os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? E mataste a meus filhos, e os entregaste a elas, para os fazerem passar pelo fogo. E em todas as tuas abominações, e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta, e revolvida no teu sangue. E sucedeu depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus, que edificaste uma abóbada e fizeste lugares altos em cada rua, a cada canto do caminho, edificaste o teu lugar alto, e fizeste abominável a tua formosura, e alargaste os teus pés a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos, grandes de carne, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira.